4 anos se passaram desde esse primeiro vídeo aqui. O vídeo que eu fiz quando eu cheguei em Portugal, mostrando meu apartamento, que eu tinha alugado, né? Que eu estava bem ansioso para a vida que me esperava. 4 anos que eu decidi mudar completamente a minha vida, a minha rotina, os meus hábitos, onde eu comecei do completo zero e cheguei finalmente à minha própria casa. Sim, pessoal, aqui é a sala da minha casa própria. Eu estou muito feliz e realizado por ter chegado onde eu sempre desejei, onde eu ambicionei e coloquei o objetivo aqui à minha frente e só parei quando eu consegui chegar. Primeiro, antes de eu continuar, vamos para o meu escritório, que eu tenho um escritório agora. Vamos lá. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo depois sobre como eu consegui comprar a casa, como eu consegui, como foi o processo, quanto tempo levou, como é que a gente fez em casal para conseguir comprar a casa, eu faço o vídeo para vocês verem. Mas eu preciso que vocês comentem aqui em peso, preciso que vocês dêem muito like e eu preciso saber se vocês têm interesse, né? Como é que eu vou saber se vocês têm interesse, se esse vídeo realmente vale a pena, se esse tema vale a pena? Porque eu não vou fazer um vídeo que eu sei que a maioria não vai querer ver. Então, comenta aqui se vocês têm desejo, tá bem? Mas deixa eu me aprontar aqui no meu escritório e a gente continua com o vídeo. Bom, tudo organizado? Eu já estou aqui no meu escritório e vamos pro vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o processo desde o meu primeiro ano até o quarto ano, né? Até hoje. Aqui, os erros que eu cometi, os acertos, os trabalhos que eu passei, os aprendizados que eu tenho, que eu guardei para mim e que talvez agregue na vida de vocês. Então, se esse vídeo agregar em alguma coisa, vocês conseguirem somar em algo na vida de vocês, deixa o like aí, se inscreve no canal, vem fazer parte, que esse canal aqui agora vai ficar ativo mesmo, não tem mais nenhum motivo para não continuar com o trabalho aqui. Tudo começou em 2022, quando eu cheguei aqui em Portugal, o mais rápido possível, eu tentei procurar um trabalho. Em 1 semana e meia eu já tinha conseguido um trabalho numa fábrica. O meu objetivo aqui era muito claro, eu chegar aqui e fazer mais dinheiro, tentar fazer mais dinheiro para conseguir ficar com mais estabilidade, poder me sentir seguro e não me preocupar com o amanhã, poder dormir pelo menos um pouco mais em paz. Lá no Brasil eu decidi vender tudo que eu tinha, eu vendi moto, eu vendi computador, vendi uns instrumentos, tentei negociar com o meu antigo chefe no trabalho para poder conseguir um dinheiro a mais, então eu cheguei aqui em Portugal com pelo menos 4.000 euros para poder começar a vida aqui. Com isso, eu consegui alugar um apartamento T2, onde eu tive que dar 2 calções, né? Tive que ainda pagar 2 meses adiantados. Então, eram 400 euros por mês para poder ali ficar nesse apartamento. Ficou um pouco pesado, né? Como vocês podem ver, porque na altura o salário mínimo era 720 euros, sem contar com os descontos que tinha que ser. Então, como eu disse, meu primeiro trabalho foi numa fábrica e eu consegui por meio de uma empresa recrutadora com trabalhos temporários. Ou seja, você se candidata, eles contratam você sabendo que essa vaga é temporária, você não tem a certeza se vai ficar por muito tempo nesse trabalho, mas na maioria das vezes, se você é um bom funcionário, se você ali trabalha bem, geralmente você acaba ficando na empresa. Mas claro, eu entrei com aquela mentalidade de começar ali e não ficar numa fábrica por muito tempo. Eu sou muito grato a ter conseguido esse trabalho, me ajudou muito logo no início. Nunca tinha trabalhado numa fábrica, foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei numa fábrica, era uma fábrica de volantes. Não sabia nada como era o processo. Ali eu comecei a trabalhar de madrugada, que era das 10 da noite até as 6 da manhã. O salário, por conta do adicional noturno, ficava em torno de 800 a 810 euros, tá? Na altura era 720 o salário mínimo, com descontos ficava 600 e alguma coisa. Então ali eu tirava esse valor, tá? 800 euros ali, de segunda a sexta. Eu tive que descer 2 degraus para poder viver ali com aquele salário. Eu estava habituado com uma vida no Brasil e aqui eu tive que mudar isso, eu tive que descer 2 degraus. Por escolha minha, eu comia na maioria das vezes era arroz, ovo e atum, porque eu tinha que economizar. Como eu pagava 400 euros de aluguel num T2, ainda tinha que pagar água, tinha que pagar luz, eu tinha que pagar a internet e eu fazia tudo isso sozinho. Então eu tinha que fazer sacrifícios para poder poupar. Eu sei que é complicado, eu sei que a maioria vai falar, jamais que eu iria para outro lugar, longe da minha família, longe da minha casa, para ficar vivendo aí, sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Mas pessoal, é o processo. Infelizmente, quando a gente almeja algo muito maior, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Eu sabia que ia valer a pena. Eu sabia de alguma forma que um dia eu ia chegar onde eu queria chegar. Só não sabia quando. Acreditei no processo
e fui que fui. O trabalho na fábrica era frenético, eu andava muito mesmo, eram 8 horas assim sem parar praticamente. Eu tinha 30 minutos de pausa para poder comer, mas depois desses 30 minutos eu não podia cogitar em parar, eu tinha que seguir o processo ali e fazer muitos e muitos passos durante a noite. Uma vez eu levei um relógio digital que eu tinha para contar quantos passos eu dava por noite, e eu juro para vocês que deu 12 mil passos. Eu tenho um calo no meu pé, nos 2 pés na verdade, que até hoje estão aqui, não sai do meu pé mais esses calos, ainda dói um pouco ainda, porque eu andava demais. Eu tentei ainda usar um sapato mais confortável, porque eles me deram uma bota aquelas botas para fábrica, né? E cara, era muito duro, machucou muito meu pé. Aí eu tentei trabalhar com um sapato da Nike, né? De fazer academia, ainda assim não resolveu. Os calos ficaram e estão até hoje. O negócio era loucura mesmo, era frenético. Mas eu sou grato, mais uma vez eu sou grato a esse trabalho. Ajuda muitas pessoas como eu, e eu sei que é um alívio quando alguém consegue esse trabalho logo no início, porque a gente precisa disso, a gente precisa trabalhar e fazer o nosso, tá? Então eu sou muito grato a esse trabalho, porque foi nesse trabalho, acho que depois de uns 5, 6 meses nele, que eu consegui comprar meu primeiro carro, que é esse carro aqui. Foi um Corsinha 92, me deu muita dor de cabeça, ele durou acho que 5 meses na minha mão, o motor foi pro saco, fazia uma fumaça do caramba, eu acho que eu matava os insetos num raio de 500 metros, porque fazia tanta fumaça, eu tinha uma vergonha absurda. Mas eu sou grato também porque esse carro me levou ao meu trabalho, me levava a lugares que eu precisava e me abriu portas também. Então, foi para começar, é o que dava para ter. Eu paguei 400 euros nesse carro e é isso, pessoal. A gente tem que começar de baixo e aos poucos a gente vai conquistando o que a gente precisa. Trabalhando nessa fábrica, eu fiz amizade com portugueses. Esses portugueses me fizeram conhecer outros portugueses, que aí me fizeram conhecer biscates. Como é que é biscates? Seria aquele bico, a renda extra que a gente faz aí no Brasil para conseguir um dinheiro, uma renda extra. Então, como é que era? Eu trabalhava das 22 às 6 e depois que eu chegava no apartamento, tomava um banho, comia alguma coisa e das 7h30 da manhã até as 5 da tarde eu trabalhava com esses portugueses fazendo uma renda extra, que era 50 euros por dia. E o que a gente fazia? Aqui em Portugal, no verão, muitos portugueses imigrantes voltam aqui para aproveitar a família, para fazer festas, para curtir e vivenciar a cultura deles, né? Matar a saudade da terrinha deles. Então tem muitas festas de freguesia aqui, de aldeia, né? E essas festas elas têm uns ornamentos, umas características que são delas mesmo, que seria o quê? É montado vários arcos, né? Durante toda a rua assim, do lugar, e os carros passam embaixo, as pessoas, e colocam muitas luzes, colocam um som, assim, fica muito bonito. E esses arcos eu montava junto com essas pessoas que eu conheci, esses portugueses. Então, era um trabalho complicado, era pura força braçal, puro braçal, embaixo do sol mesmo, quente mesmo, 30 graus, 32 graus, né? Fazia muito calor, né, naquela altura. Mas me ajudou também, que eu fiz um bom extra naquele verão, e com esse extra eu consegui ficar um pouco mais relaxado e tudo mais, e foi aí que eu comecei a guardar dinheiro e começar a aumentar cada vez mais a minha reserva, tá? E justamente com essas pessoas que eu conheci nesse trabalho, eu fui convidado a participar de um rancho folclórico, e nisso eu, pela primeira vez, eu comecei mesmo a fazer parte da cultura dos portugueses, a fazer parte do dia a dia deles, e foi muito legal. Conheci muitas pessoas queridas, muitos são meus amigos até hoje, e fui violeiro deles. Fui para a França já com rancho folclórico, já fui para Lisboa. Literalmente foi tudo novo para mim. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. Até concertina eu aprendi a tocar. Se você está gostando desse vídeo, se está sendo interessante a minha história aqui, eu espero que você deixe seu like e comente, compartilha, enfim. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque
Eu estou sendo 100% transparente e sincero dizendo como que foi a minha história aqui, tá bem? Continuando falando sobre o rancho folclórico, eu acho que eu era literalmente o único brasileiro a integrar, fazer parte de algo assim. Eu nunca conheci nenhum brasileiro em todos os encontros de rancho que eu fui, e olha que foram muitos. Os portugueses tinham, acho que dava para ver que eles tinham muito orgulho de eu estar ali, fazendo parte daquilo, tocando viola e ali com eles, vivendo aquilo. Sabe, foi algo muito especial, foi algo único. Eu fiz parte de 2 ranchos, ainda faço parte do segundo rancho, mas já não tenho frequentado mais por conta do tempo, do trabalho e tudo mais. Mas ainda faço parte sim do segundo rancho. Estou ali, né, afastado, mas estou ainda no grupo. Se vocês vêm para aqui, eu acho que é o que os portugueses desejam, eu acho que é isso. Essa integração com a cultura deles. É você estar ali por boa vontade, estar ali disposto, ali conhecer todo mundo e saber como é a cultura deles. É isso que faz a diferença, é isso que te faz abrir portas também, ok? Depois de uns 8, 9 meses na fábrica, eu tive uma oportunidade para mudar de trabalho, né? Só que o que acontecia naquela época era muito difícil contratarem brasileiros na empresa recrutadora que eu disse, porque os brasileiros eles tinham uma taxa de evasão muito alta. Por quê? Quando aparecia algo melhor, eles não cumpriam com o aviso prévio, simplesmente saíam das fábricas e começavam um trabalho novo. Isso prejudicava muito a empresa que recrutou, a fábrica e os brasileiros, porque eles ficavam com medo de contratar mais brasileiros, né, por conta disso, e ficava nesse ciclo aí ruim. Então, quando eu fui levar a carta de demissão, né, de pedir para despedir lá na empresa, eles me agradeceram, disseram que isso era muito importante de ter sido feito e falaram assim, se você precisar de alguma coisa, caso você não consiga sucesso onde você está indo, você vem chamar a gente aqui, que a gente tem aqui a gente coloca você como prioridade numa listinha aqui, que a gente coloca você para trabalhar em outro lugar. Eu fiquei bem agradecido, fiquei contente com isso e pronto, a mensagem é essa, se você está começando aqui, se você está numa empresa que te recrutou e tudo mais, não dê esse vacilo, não dê essa mancada com eles, cumpra seu aviso prévio, não prejudique ninguém, porque isso desfalca a todos. Aquilo que você planta, você colhe, tá bem? Depois de uns 8, 9 meses, então eu fui para um novo trabalho, que era uma fábrica de toldos, mas não era uma fábrica gigante como essa de carro, de volante de carro que eu trabalhava. Era uma fábrica pequena, assim, era uma empresa familiar, tinha seus 10 funcionários e ali eu comecei a ganhar 950 euros, tá bem? Mas quando fui fazer a entrevista, eu disse pro meu patrão, né, meu futuro patrão, que eu não tinha experiência nenhuma com ferramentas, eu não sabia trabalhar com ferramentas, furadeiras, serra, rebravadeira, nada disso, nunca tinha trabalhado com isso, mas que eu estava disposto a aprender e que vestiria a camisa da empresa. Ele me deu a oportunidade e foi ali que eu comecei a trabalhar instalando toldos, fazendo coberturas em restaurantes, cafés, já fiz muitos trabalhos na Espanha e foi ali que eu absorvi e amadureci nessa parte. Eu acho que um homem tem que saber trabalhar com ferramentas, saber fazer alguma coisa com ferramentas e eu realmente não sabia. Então, nessa escada da vida aí aqui em Portugal, foi outra coisa também que eu absorvi e levei comigo, foi a questão do aprendizado nessa área da minha vida, nesse trabalho que eu tive com ferramentas. Acho que algo que eu estou levando até hoje comigo e que tem me ajudado demais. E foi nessa empresa, trabalhando lá, conheci mais portugueses, né, fiz mais amizade com eles, porque eu era o único brasileiro, mais uma vez, e foi ali que o meu Corsinha morreu. Não foi nessa empresa, infelizmente, que meu Corsinha foi a vida. E graças a Deus, como eu tinha feito amizade com as pessoas dali, uma amiga querida, que é amiga até hoje, a Doris, muito obrigado, Doris, que Deus te abençoe sempre. Ela ficou com pena da minha situação, viu o meu carro ali quebrado e tal, e sabia que eu morava distante, né? Eu já não estava mais no apartamento, falando nisso, não estava mais no apartamento no T2, eu já tinha me mudado para uma aldeia e eu estava numa casinha isolada, que era um moinho que foi refeito como moradia, mas era só 2 cômodos, era literalmente a parte de baixo, que era uma sala, cozinha e banheiro, coisa de 5 metros, 6 metros de comprimento, e na parte de cima, com uma escada espiral, era o quarto todo, sabe? E foi ali que eu fiquei por um bom tempo. Era um lugar bem isolado, assim, não tinha vizinho nenhum, num raio de 2 quilômetros, eu acho. Só tinha mato mesmo. Eu lembro até hoje, quando eu fui trabalhar de madrugada nessa casa, eu saí, né, às 10 da noite para ir para a fábrica ali.
tinha uma cobra de 1,5 m na porta, mas não aconteceu nada, era o habitat dela, então tudo normal, segue tudo normal. Encontrei vários bichos nessa sala da casa, já encontrei lagarto, outra cobrinha pequenininha assim, um filhote. Coisas que acontecem, coisas que aprendizado faz parte da vida, que a gente recorda agora e só dá risada. Mas voltando no carro, ela sabia que eu morava nesse lugar, que era distante, isolado, então ela me ajudou. Ela tinha um carro lá parado, que era do falecido esposo, né? Que Deus o tenha. E pronto, eu não usava o carro, estava abandonado lá. E ela me vendeu um carro muito, muito barato mesmo. Foi esse Fox, então eu fiquei bem contente. Usei o carro aí, me ajudou demais nesse tempo. E sou grato a isso, sou grato às pessoas que passaram na minha vida. Tenho pessoas que passaram na minha vida que me ajudaram demais e sou grato. Ela é uma delas, tá bem? E é claro também que o Fox foi pro caramba, né? Foi pro céu dos carros. Claro que com um descuido meu, eu não troquei a correia do carro e num belo dia de verão muito quente, que era um sábado, essa correia se desfez e o motor foi a vida. E aí mais um carro que eu perdi. Carro só dá prejuízo, gente. Uma coisa que eu aprendi aqui nesses 4 anos aqui vivendo foi que carro dá muito prejuízo. Pronto, eu tinha uma paixão num carro, que é um BMW E46. É um carro do ano 2000, mas que eu achava lindo e ainda acho muito bonito. E aí eu aproveitei esse momento, né? Já que eu tô sem carro, vou comprar um E46, tenho dinheiro guardado. E fui e comprei o E46. Mas Felipe, você deveria ter comprado um carro mais barato. Sim, eu deveria, mas sabe como é que é o consumismo, né? Uma hora a gente acaba cedendo a ele. E esse carro foi o que mais me deu gasto na minha vida. Nossa senhora, o gasto que eu tive nesse carro foi o valor que eu paguei nele, pra você ter uma ideia. Tive que fazer o motor 2 vezes, esse carro ficou 8 meses no mecânico. Ele ficou acho mais tempo no mecânico do que comigo. Se arrependimento matasse, eu acho que eu tava duro hoje. Mas esse carro, já passei ele também. Já não estou mais com esse BMW, mas foi o carro que eu fiquei mais tempo mesmo. Foi o carro que eu fiz viagens com ele, enfim. Adorava esse carro era lindo, era lindo. Assim como vocês podem ver aqui, estou deixando aqui as imagens dele, esse carro era lindo, eu adorava ele mesmo. Mas carro dá muito prejuízo, tá? Bom, enquanto eu estava nessa empresa do Tom, depois de 1 ano e meio lá, já tinham passado 1 ano e meio praticamente, eu fiquei sabendo que trabalhar numa funerária aqui da região dava um bom dinheirinho. Aí eu já fiquei interessado, né? Levei um currículo lá e esperei me chamarem. Chamaram. E aí eu fiz a entrevista. E na entrevista eles falaram assim, perguntaram se eu falava francês. Eu falava? Não. Mas disse que estava estudando. Eu estava estudando? Não. Mas comecei a estudar. E, gente, para você ver como é o ser humano, eu nunca pensei na minha vida que um dia eu iria trabalhar numa funerária. Eu ia literalmente, né, fazer esse tipo de trabalho. Mas quando a gente tem um objetivo e você realmente botou na cabeça, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar onde eu quero, custe o que custar. Cara, não tem nada que te pare. E foi o que eu fiz. Assim que eles disseram, pode vir e começar a trabalhar, eu pedi as contas lá na fábrica de touros, cumpri meu aviso prévio e segui para a funerária. Essa funerária era um tipo de funerária internacional. Os trabalhos eram fora de Portugal, na maioria das vezes. Claro que fiz muitos trabalhos nacionais, mas a maioria dos trabalhos que eu fiz foi internacional. Então acreditem, eu conheci muitos países. Já fui para a Holanda, já fui para a Bélgica, já fui para a Alemanha, já fui para a Suíça, já fui para a França. Nossa, a França eu já estou enjoado já. Já fui para a Espanha, já fui até para Córcega, que é uma ilha, né? Quem sabe, é uma ilha que faz parte da França. E foram muitos trabalhos, muitas viagens, muitos dias de estrada, porque eu era motorista, né? Era sempre eu e um colega, revezávamos um com os outros para poder chegar no destino. E acreditem, são muitos os portugueses, muitos portugueses que migraram, porque nada mais, nada menos o trabalho era buscar essas pessoas que no fim da sua vida desejavam descansar na sua terra. Então, os portugueses são um povo muito forte, que abriu mão de tudo no passado para poder dar o melhor para sua família no futuro. E muitas famílias hoje vivem nesses países, principalmente a França. São muitos portugueses mesmo que vivem lá, que já os netos, né, os bisnetos já não são mais portugueses, são franceses. A gente sabe que são franceses, nasceram lá, a cultura que eles
conhecem mesmo afinco é de lá, mas os pais, os avós ainda tentam, né? No verão, como eu disse a vocês, eles gostam de regressar a Portugal, a viver, abrir a cultura deles, tentam fazer com que os netos e os bisnetos conheçam e levem isso. Então isso é bacana, isso seria o patriotismo, né? É o orgulho de ser português. Então pronto, voltando nesse ponto do trabalho, eu fazia isso, eu buscava essas pessoas e trazia para fazer o rito de passagem para o seu descanso. Foi um trabalho que me exigiu muito da capacidade física, né? Na questão, era bem cansativo, eram muitas horas de trabalho, mas eu não me arrependo, eu sou grato a essa passagem da minha vida. Também fiquei mais de um ano nessa empresa. O que eu pude guardar de dinheiro nessa empresa, que eu ganhava, eu guardei, porque foi, querendo ou não, aonde eu tive o salto financeiro na minha vida. Por quê? O meu salário de 950, que era na outra empresa, pulou para no mínimo 1.700 euros, chegando já em algumas vezes a 2.800 euros no mês. Foi uma diferença absurda, foi onde eu comecei mesmo a fazer o meu dinheiro ir para o caminho certo, né? Que era reserva de emergência, ações, comecei a investir em ETFs, comecei a investir em criptomoedas, né? Bitcoin, comecei a estudar mais ainda com a minha mulher ações, fazer parte de comunidades relacionadas a investimentos. Por quê? Porque eu não queria que meu dinheiro ficasse numa poupança, não queria que meu dinheiro ficasse no lugar errado. Comecei a investir pesado no dólar também, lá nos Estados Unidos. As minhas ações, a maioria são nos Estados Unidos. E com isso, nesse trabalho, quando aparece a oportunidade, você tem que agarrar, você tem que fazer ela valer a pena. Então, todo o esforço que eu tive nesse trabalho, eu não podia deixar que fosse em vão. E com isso, né, tem vídeos aí mostrando, depois vocês acessam esses vídeos, dizendo, né, que eu cheguei à quantia de 10.000 euros. Claro que hoje já não é mais essa quantia, porque esse vídeo já é antigo. A gente continuou aportando todos os meses e tudo mais. E também a gente começou a fazer renda extra além desse trabalho. Ou seja, além de trabalhar muito fora, quando eu chegava em casa, eu e minha mulher também trabalhava com a internet. A gente começou a fazer renda extra com a internet. Como? A gente começou a fazer vendas como afiliados, a gente começou a fazer renda com o TikTok, que é monetizando vídeos, começamos a fazer renda com o YouTube, também monetizando vídeos. Tanto é que essa plaquinha aqui, ó, essa plaquinha aqui diz que eu faturei 10 mil reais, né? Em questão de reais. Mas essa plaquinha aqui chegou depois que eu já tinha triplicado o faturamento. Essa plaquinha veio lá do Brasil aqui pra mim, e tanto é que a gente nem pediu a outra, mas pronto, dá muito trabalho e tudo mais. Mas aqui vocês podem ver, na comunidade Dark Academy, não é mentira, vocês podem ver aí, a gente realmente, eu e ela, fazemos, né, esse negócio paralelo na questão da renda extra, porque ajudou demais na compra da casa. Não é só trabalhar as 8 horas que você está habituado que você vai simplesmente conseguir comprar tudo que você deseja. Não, você tem que fazer a mais, você tem que ser ambicioso ao ponto de não se contentar com aquilo apenas, sempre buscar mais, sempre melhorar mais, sempre fazer mais. Então a Arena já está fazendo já uma ótima renda, que vocês podem ver que 1.700 euros ali base no mês já é muito considerável, e podendo ainda subir. Teve um mês que eu fiz 2.300, 2.400, fazia 2.000, dependia muito do mês. Ainda tinha minha esposa também, que tem o trabalho dela, que não é um salário mínimo, né? Ela tem o salário dela, não quero entrar em detalhes na vida dela, pessoal, mas falando de mim, que estou aqui, né, falando com vocês, ajudou muito toda essa bola de neve que a gente fez. Por isso que eu falo para vocês, a internet está aí para todo mundo. É você saber abrir os olhos e as mentes e saber usar ela a seu favor. Todo mundo tem as mesmas oportunidades aqui, sabe? O YouTube não é esse canal aqui que me dava renda. Eram vários canais que a gente tem onde nós não mostramos nosso rosto. Nós só usamos a inteligência artificial e fazemos histórias e fazemos vídeos com algum tema específico. As pessoas assistem, monetizam e o YouTube nos paga, tá? Eu posso deixar prints aqui de alguns resultados que nós temos, que nós fizemos como afiliados, que nós fizemos com o TikTok e com o YouTube. E vocês vão estar vendo aí na tela que é verdade. Continuando, nesse trabalho, como eu disse a vocês, foi onde a gente conseguiu realmente
dar o nosso salto financeiro. Então a gente conseguiu aí se preparar para a compra da nossa casa. Aqui em Portugal apareceu a oportunidade do crédito de habitação jovem. O governo lançou uma oportunidade para jovens até 35 anos, onde poderiam financiar uma casa, né? Financiar um crédito, sem dar entrada, que antes tinha que dar uma entrada de 20%, que era pesado, querendo ou não, para jovens, e agora não, tiraram isso e também isento de alguns impostos. Claro que a gente teve que pagar muita coisa, a gente pagou aí pelo menos uns 8 mil euros, já não me lembro bem o que a gente pagou em específico, mas foi dinheiro aí nesse início, e ainda bem que a gente tinha esse dinheiro guardado, a gente tinha poupado, a gente tinha se preparado para isso. Se a gente não tivesse preparado, a gente tinha perdido a oportunidade, talvez a gente não teria a casa que a gente tem hoje. Mas é por isso que eu falo para vocês, preparem-se sempre para algo que vocês não estão esperando, ok? Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre isso, comentem pesado aqui, comentem, falem casa, quero saber da casa, quero saber do crédito de habitação, que a gente vai fazer, a gente não, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês, tá bem? Dizendo como foi o processo, quanto tempo demorou, se foi complicado ou não, quantos bancos a gente teve que falar para saber, enfim, tudo, tá bem? Nesse trabalho, além de estar lidando com famílias, né? Aprendendo a ter a sensibilidade de se pôr no lugar dessas pessoas que perderam seus entes queridos, aprendi também um pouco do francês. Sei o básico do básico, o mínimo do mínimo. Quero usar o toalete, quero colocar gasóleo e é isso. Não sei falar francês, je ne parle français. É isso. Nesse ano que eu estava na funerária, é um detalhe importante, eu fui morar com a minha namorada na altura, que hoje é minha noiva, tá? 2024. E aí, com isso, na parte do aluguel, eu já consegui poupar a partir daí. Mas ajudava na casa, claro, com conta de luz, conta de água e internet, e ali tinha comida, mas nada disso se comparava a pagar um aluguel. Então, claro que ajudou muito na questão de poupar, tá bem? E com isso a gente se preparou juntos para poder ter a nossa casa. Se eu conseguir comprar minha casa, uma pessoa normal, comum, vocês estão vendo aqui, nada de trabalhos mirabolantes, impossíveis de fazer, não. Eu trabalhei normalmente com trabalhos que qualquer um pode fazer e guardando dinheiro, tendo uma mentalidade para isso. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Pode não ser em 4 anos como eu consegui, mas pode ser em 5, pode ser em 6, mas você também consegue. Como eu disse a vocês lá no trabalho da funerária, era muito cansativo. Felipe, você ganhava muito bem, mas era muito cansativo. Eu quase não via a minha namorada, eu quase não tinha tempo com ela. Isso começa a afetar o nosso relacionamento também. Se você for solteiro, se você não tiver dependentes, cara, vai ser caminhoneiro, vai trabalhar como motorista para fora, vai fazer alguma coisa longe, porque você vai receber mais do que a maioria, isso é um fato. Mas quando você tem família, as coisas são muito mais complexas, muito mais complicadas, tá bem? Então teve um dia que apareceu uma oportunidade para mim, quando eu estava ainda na funerária, um colega meu, espanhol, que treina jiu-jitsu comigo, ele disse que ele começou a trabalhar nas obras lá na Espanha e disse que estava muito feliz e que estava ganhando bem. Eu já fiquei interessado na mesma hora. Eu falei, opa, tá precisando de funcionário lá? E ele falou, olha, eu acho que tá sim. Eu falei, já fala com o teu chefe aí que eu tô interessado, me indica lá. E ele indicou mesmo, de fato. Falou com o chefe dele e o chefe dele queria tomar um café comigo para saber o que eu queria de fato, qual era o meu interesse. Fui lá, fiz o meu turno de trabalho normal naquele dia e depois do trabalho eu fui encontrar com o chefe na Espanha. Tomamos um café, falamos sobre salário, falamos sobre condições de trabalho, falamos sobre o contrato, falamos sobre tudo. E ele falou que ia me dar um teste, né? Porque eu fui sincero com ele, 100% transparente, dizendo que eu não tinha experiência nenhuma com obra civil. Eu nunca tinha trabalhado com isso, realmente. Nunca subi uma parede, quebrei uma parede, fiz luz, fiz encanamento, nunca trabalhei com pladur, que é o famoso drywall aí no Brasil, nada disso. Mas que tinha disposição, que estava disposto a aprender. Então ele me deu um teste aí para aprender no fim de semana. Ele falou assim, vamos trabalhar comigo no sábado e no domingo, você mais um colega, e dependendo de como vocês forem, eu contrato vocês. No final do domingo, ele já estava lá pagando a gente lá do fim de semana que a gente trabalhou e já queria fazer o contrato. Então, deu tudo certo, ele gostou da disposição, do trabalho da gente,
e eu comecei a trabalhar depois com obras civis na Espanha. Trabalho com remodelação de apartamento, de casas. Eu não subo casas do zero, eu não subo apartamentos do zero, não. Eu pego apartamentos que querem ser remodelados, que querem ser reformados, casas também que só tem 4 paredes e um telhado, quer colocar a janela, quer fazer o chão, quer fazer novos cômodos, tudo isso eu faço. Então hoje, mais um aprendizado na minha vida, né? Mais uma fase da minha vida que eu estou aprendendo, absorvendo tudo que eu posso. Agora eu já consigo trabalhar literalmente com qualquer coisa assim, quando o assunto é casa. Consigo fazer um banheiro, consigo fazer uma cozinha, consigo fazer cômodos, reformar um telhado, enfim, tudo isso nesse quesito. Agora eu já sei. E o salário, que antes era, como eu disse a vocês, de 1.700 a 2.600, né? Geralmente 1.500, agora é de segunda a sexta, 1.800 euros casa. Segunda a sexta, garantido, 1.800 euros. Na Espanha, tá? Eu tive que abrir o recibo verde para poder trabalhar na Espanha. Se vocês quiserem saber como funciona isso, de trabalhar em outro país, eu também faço um vídeo sobre isso. Mas, como eu disse, tem que comentar muito aí para poder ver que vale a pena, tá bem? Então, se eu trabalhar fim de semana com ele, ele me paga 100 euros por dia. Então, no sábado e no domingo são 200 euros. E isso, se eu fizer todos os finais de semana no mês, já é uma renda também muito boa a mais, ok? O trabalho é muito mais tranquilo, eu durmo todo dia em casa, eu estou sempre com a minha mulher, treino meu jiu-jitsu agora 2, 3 vezes por semana, que é o que eu gostaria, tenho uma vida mais tranquila, eu estou bem contente, já estou por 5 meses na empresa e por enquanto está sendo muito bom. É uma área muito boa aqui na Europa, a área de construção civil, pouca gente quer fazer porque é pesado, depende do que você vai fazer, claro, mas é querendo ou não pesado, é cansativo. E se você está disposto a aprender e depois abrir uma empresa nesse nicho, eu tenho certeza que você vai fazer muito dinheiro, porque é uma área que paga muito bem, faz muito dinheiro mesmo. Eu sei que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, se eu quiser abrir uma empresa, eu consigo tranquilamente, e se eu tiver a cabeça para isso, eu posso tocar essa empresa e também fazer mais dinheiro. Mas, futuro só a Deus pertence, vou botar os pés no chão e no momento eu só quero aprender. Então, vou tentar absorver o máximo possível nessa empresa, tá bem? Outra coisa também que mudou na minha vida nesses 4 anos aqui é que eu tinha muito preconceito com carro elétrico, né? Assim, a minha vida inteira os carros que eu tive foram a combustão. E eu pensava que carro elétrico era deitar dinheiro fora, né? Era só frescura. Mas não. A minha esposa ela já tinha um carro elétrico, ela tem um Nissan Leaf. E esse carro ela pompa demais, ela economiza muito mesmo com esse carro, porque ela só tem gasto com pneu, pastilha de freio e a energia da conta de luz da casa, porque ela carrega na tomada. Então eu falei assim, estou gastando tanto com carro a combustão, olha o prejuízo que eu estou tendo com meus carros, eu vou comprar um carro elétrico também. E também comprei um carro elétrico, comprei um Mustang elétrico e, gente, eu estou no céu, é uma maravilha mesmo. Eu não tenho mais gasto com IUC, que é o Imposto Único de Circulação, é como se fosse um IPVA aí no Brasil, não pago mais. Só tenho gasto com pneu, que os pneus estão novíssimos, porque o carro é 2021. Pastilha de freio, tá tudo novo também. E eu pago só a conta de luz, porque você está literalmente carregando o carro na tomada da sua casa. Você deixa lá de noite de madrugada carregando e pronto, e usa o carro no outro dia. Isso é top, isso é maravilhoso. A minha conta de luz fica por torno de quê? 130 euros? 130 euros no mês carregando 2 carros elétricos. E usando a casa, tomando banho, assistindo televisão, tudo. O que me importa é o dinheiro no bolso. Se para você o carro elétrico não vale a pena porque não faz barulho, tá bem, continua com o carro elétrico. Na minha opinião, vale muito a pena. Fui do tipo que julgava muito, mas hoje eu reconheço que estava errado. E é isso, pessoal. A minha vida, basicamente, resumidamente, é isso. Conheci muitos países vivendo aqui. Tenho a minha noiva hoje aqui, tenho a minha casa própria. Estou muito contente, estou muito feliz. A minha meta é poder guardar mais dinheiro, investir mais dinheiro, porque eu e minha esposa, noiva, temos uma meta aí de nos aposentarmos aos 50 anos. Nós não queremos trabalhar até os 67 anos. Então nós começamos já logo cedo a fazer isso, cedo tarde, né? Porque a gente podia ter começado antes, mas tudo bem. O importante é que a gente soube que dava para fazer isso e começamos o quanto antes.
Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre economia, sobre poupar, sobre fazer o seu dinheiro trabalhar para você, sobre pegar as promoções no mercado na hora certa, saber fazer o seu suado dinheiro sobrar no final do mês para o próximo, para você, né, conseguir cada vez mais tirar a água aqui do pescoço e respirar mais tranquilamente, comentem aqui. Eu vou deixar meu Instagram pessoal aqui para vocês seguirem se quiserem. No caso, lá no Instagram não tem nada a ver com imigração, eu não vou falar de imigração lá, não vou tocar no assunto, é só minha vida particular mesmo, caso vocês queiram estar fazendo parte aí, beleza? Lá eu vou postar mais do meu dia a dia mesmo, das coisas que eu gosto de fazer, e é isso, é o meu Instagram pessoal. Nada de imigração, tá bem? Imigração é aqui no YouTube, onde você vai ter acesso a tudo, que eu vou também colocar planilhas no futuro aí para vocês, como eu já colocava nos vídeos anteriores, vou estar ajudando vocês no que eu puder. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se faltou alguma coisa, que eu sei que faltou muita coisa, mas é 4 anos, é muito tempo para poder resumir num vídeo só. Se faltou alguma coisa, eu vou lembrar no próximo e falo, tá bem? Tchau, tamo junto e até a próxima.